Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos resolver uma questão relacionada à mecânica dos fluidos, né, do livro do Fox. E o subtópico seria sobre escoamento incompressível para fluidos não viscosos, né? Então é um escoamento incompressível, basicamente sem atrito, né, para fluidos não viscosos. Vamos começar aqui mostrando para vocês a equação de Bernoulli, em que temos aqui que a pressão dividido pela densidade do fluido mais a velocidade do escoamento do fluido ao quadrado sobre 2 mais a gravidade vezes a altura, e eu vou estabelecer algum referencial na hora de calcular essa altura. Tem que ser constante, só que tem algumas, alguns pré-requisitos para que eu possa usar essa equação de Bernoulli aqui, que seria um escoamento em regime permanente, um escoamento incompressível, como eu disse no início do vídeo, e escoamento sem atrito, né, para fluidos não viscosos, né, no caso. E um escoamento ao longo de uma linha de corrente. Vamos começar aqui a resolver a questão. É a questão do capítulo 6, questão 54. Como vocês podem ver, tem um reservatório de água aqui e tem um sifão. E tem uma altura H aqui até o ponto A, por exemplo, que a gente vai ter que calcular essa altura H. E esse sifão tem um diâmetro de 25 milímetros e o escoamento aqui, como vocês podem ver, está indo para baixo. Eu vou ler aqui a questão para vocês. Seria: a vazão de água através do sifão é de 5 litros por segundo. A temperatura do fluido é de 20 graus Celsius e o diâmetro do tubo é de 25 milímetros. Calcule a máxima altura permitida, H, de modo que a pressão no ponto A fique acima da pressão de vapor da água. Então, teríamos que calcular a máxima altura permitida, H, de modo que a pressão no ponto A fique acima da pressão de vapor da água, considerando os escoamentos sem atrito. Então, já temos aqui algumas informações importantes. E como a pressão do ponto A tem que ficar acima da pressão de vapor da água, eu já tenho um dado aqui que a pressão de vapor da água para uma temperatura de 20 graus Celsius seria de 2,3372 quilopascal. E como ele deu que a vazão da água é de 5 litros por segundo, é uma vazão volumétrica, né? Então vamos colocar aqui: a vazão volumétrica é igual à velocidade do escoamento vezes a área da seção transversal. E como ele deu que o diâmetro é de 25 milímetros, podemos encontrar assim: já temos a área, já temos a vazão volumétrica da água, podemos encontrar a velocidade, que vai ser um valor importante para colocarmos na equação de Bernoulli. Então, passando a área dividindo, ficaria a vazão volumétrica sobre a área, que é igual a vazão volumétrica é 5 litros por segundo, aqui 5 litros por segundo, sobre, eu vou colocar aqui π vezes diâmetro ao quadrado, vou colocar 0,025, para colocar já em metros quadrados aqui. E tem que ser πd ao quadrado sobre 4, né? Beleza. Isso é igual a 5 litros por segundo, é igual a 5 é igual a 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo sobre isso aqui, que seria a área. Então, vou colocar de novo. Π 0,025 ao quadrado metros quadrados. Isso aqui sobre 4. Então, eu cortaria esses metros quadrados aqui e sobraria só metros
no numerador da fração, aí ficaria a velocidade em metros por segundo. Então temos que a pressão de vapor da água a 20 graus Celsius seria de 2,3372 kPa e que a velocidade do escoamento seria de 10,186 metros por segundo. Agora podemos colocar a equação de Bernoulli, que seria a pressão sobre a densidade do fluido, mais a velocidade do escoamento ao quadrado sobre 2, mais a gravidade vezes a altura, é constante na equação de Bernoulli, né? Então, vamos escolher. Aqui já temos o ponto A aqui, eu vou acabar usando o ponto A, e eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 1, que vai ser o ponto antes da entrada no sifão, que seria aqui. Então, teríamos que a pressão do ponto 1 é a mesma coisa que a pressão atmosférica, né? Porque o reservatório está aberto. Sobre a densidade do fluido, que é a água, mais a velocidade do ponto 1 ao quadrado sobre 2, mais g, que é a gravidade. Eu vou estabelecer a referência aqui como altura zero e é crescente para cima. Então aqui é referência, aqui é zero e para cima são valores maiores que zero de altura. Então Então o Z1 seria altura zero, né? Então vou colocar aqui o outro lado, seria a pressão do ponto A sobre a densidade da água, mais a velocidade de A ao quadrado sobre 2, mais a gravidade vezes, aqui seria a altura H, né, no ponto A. Z1 já sabemos que é zero, então vai cortar aqui. E como a área do reservatório é muito maior do que a área da entrada aqui do sifão, desse tubo aqui do sifão, digamos que a velocidade 1 seja zero, por isso. Temos aqui a pressão atmosférica sobre a densidade da água é igual à pressão do ponto A. E a pressão do ponto A, como ele quer que fique acima da pressão de vapor da água, então eu vou usar a pressão de vapor da água a uma temperatura de 20 graus Celsius sobre a densidade da água de novo, mais a velocidade do ponto A ao quadrado é a velocidade que calculamos aqui anteriormente a partir da vazão volumétrica e da área da seção transversal do sifão, do tubo, né? Sobre 2, mais GH. Então eu tenho aqui para vocês a densidade da água, que seria de 997 kg por metros cúbicos. A gravidade seria 9,81 metros por segundo quadrado. Eu acho que só, né? Ah, e a pressão atmosférica poderia ser, a pressão atmosférica é 101,325 kPa. Então, como eu tenho todos os outros valores aqui, eu posso isolar o H, né? Que ficaria P ATM
menos pressão de vapor, tudo isso dividido pela densidade da água, menos a velocidade do escoamento ao quadrado sobre 2, e tudo isso dividido pela gravidade seria o h, que é a nossa altura de interesse aqui, que seria a máxima altura permitida da questão, né? Então h seria, eu vou colocar 1 sobre g, que ficaria 1 sobre 9,81. Como é metros por segundo ao quadrado e é o inverso, eu ficaria segundos ao quadrado sobre metro, que multiplica 101,325 menos 2,3372, que é a pressão de vapor da água a 20 graus Celsius, né? Isso aqui está em kPa, eu vou colocar em 10 a terceira, que é o K. O Pascal é Newton por metro quadrado, o Pascal. Isso daqui é dividido pela densidade da água de 997 quilos por metros cúbicos. Ainda tem que subtrair. Opa. Ainda teria que subtrair isso pela velocidade do escoamento, que é 10,186 metros por segundo. Isso tudo aqui dividido por 2. Aí só fazendo uma análise dimensional aqui para sabermos se a unidade vai bater. O Newton é quilograma metros por segundo ao quadrado. O quilograma corta com quilograma. Esse metros cúbicos aqui, eu posso cortar esse 3 com esse metros quadrados aqui. E esse metros aqui iria lá para cima. Só a correção de um erro aqui. Essa velocidade aqui do escoamento ao quadrado, né? Então seria metros quadrados por segundos ao quadrado. Aí bateria certinho, porque eu já cortei o quilograma. E esse metro aqui que está sozinho iria para cima. Ficaria metros quadrados por segundos ao quadrado, que nem aqui. Ficaria metros ao quadrado por segundos ao quadrado. Segundos ao quadrado eu cortaria e sobraria só metros, né? Então o h ficaria em metros. A altura h, a altura máxima permitida, ficaria em metros. Então h seria 4,83 metros de altura máxima permitida. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Se puder, deixa o like.